Seção terceira do procedimento de mediação. Art. 36. Nos casos de conflitos interpessoais ou hierárquicos, qualquer das partes poderá, por meio do sistema eletrônico do tribunal, manifestar à Corregedoria Geral a intenção de submeter o conflito à mediação, e indicará, e a outra parte envolvida, segunda, a descrição sucinta do conflito, e terceira, a pretensão que busca alcançar. Primeiro, a Corregedoria Geral encaminhará convite formal à outra parte para que se manifeste em até 10 dias sobre o interesse em participar da mediação. Segundo, aceita a mediação por ambas as partes, a Corregedoria Geral designará o mediador e definirá a data, o horário e o local da primeira sessão, mediante consulta à disponibilidade das partes. Terceiro, considera-se rejeitada a mediação se não houver resposta no prazo do primeiro ou se qualquer das partes manifestar desinteresse. Quarto, a ausência injustificada de qualquer das partes à primeira sessão previamente agendada acarretará o encerramento da mediação. Art. 37. Considerar-se-á instituída a mediação na data designada para a primeira reunião. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Parágrafo único. Até que seja homologado o acordo pelo Corregedor-Geral, estará suspenso o prazo prescricional da presumida infração cometida. Art. 38. Iniciada a mediação, as reuniões posteriores somente poderão ser marcadas com a anuência das partes. Art. 39. O mediador poderá reunir-se com as partes, em conjunto ou separadamente, bem como solicitar informações necessárias para facilitar o entendimento entre elas. Art. 40. O procedimento de mediação será encerrado com a lavratura do seu termo final, quando for celebrado acordo ou quando não se justificarem novos esforços para a obtenção de consenso, seja por declaração do mediador nesse sentido ou por manifestação de qualquer das partes. Parágrafo único. O prazo para a conclusão da mediação não excederá 60 dias, prorrogável por igual período mediante justificativa. Art. 41. Concluída a mediação com acordo, este será submetido ao Corregedor-Geral para homologação. Primeiro, após a homologação, a Corregedoria Geral monitorará o cumprimento das obrigações acordadas. Segundo, cumprido integralmente o acordo, o procedimento será arquivado, mantido o seu caráter sigiloso. Terceiro, a homologação será indeferida de forma fundamentada, e a apuração dos fatos prosseguirá quando o acordo, e violar direitos indisponíveis. Segunda, for manifestamente desproporcional. Terceira, não atender ao interesse público, ou quarta, descumprir normas legais ou regulamentares. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Art. 42. Toda e qualquer informação relativa ao procedimento de mediação será confidencial em relação a terceiros, salvo se as partes expressamente decidirem de forma diversa. Primeiro, o dever de confidencialidade aplica-se ao mediador, às partes e às outras pessoas que tenham, direta ou indiretamente, participado do procedimento de mediação e alcança, e declaração, opinião, sugestão, promessa ou proposta formulada por uma parte à outra na busca de entendimento para o conflito. Segunda, reconhecimento de fato por qualquer das partes no curso do procedimento de mediação. Terceira, manifestação de aceitação de proposta de acordo apresentada. E quarta, documento preparado unicamente para os fins do procedimento de mediação. Segundo, é vedado o uso de documentos ou informações constantes de procedimento de mediação em procedimento administrativo disciplinar, salvo se expressamente autorizado pelas partes. Terceiro, não se aplica a regra de confidencialidade ao uso de casos concretos. Para fins pedagógicos, desde que preservado o sigilo das partes. Art. 43. Será confidencial a informação prestada por uma parte em sessão privada, e o mediador não poderá revelá-la a outra parte, exceto se expressamente autorizado. Seção 4ª do incentivo à solução de conflitos por meio da mediação. Art. 44. Compete à Corregedoria Geral organizar programa permanente de incentivo à mediação para a solução de conflitos no âmbito do tribunal. Parágrafo único. O programa será implementado com a participação do Instituto de Contas, ICON, e poderá envolver outros setores do tribunal e parceiros externos. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Art. 45. Para o desenvolvimento do programa referido no artigo 44 desta resolução, caberá à Corregedoria Geral,
e estabelecer diretrizes para o tratamento adequado de conflitos no âmbito do tribunal. Segunda, desenvolver parâmetro curricular e ações voltadas à capacitação em métodos consensuais de solução de conflitos para membros e servidores do tribunal. Terceira, buscar a cooperação dos órgãos públicos competentes e das instituições públicas na promoção da mediação como instrumento hábil à solução de conflitos. E quarta, propor ao ICOM cursos, palestras e outras atividades afins sobre o uso da mediação no âmbito disciplinar. Seção V das disposições finais sobre a mediação. Art. 46. A mediação tem caráter preliminar e preventivo, com o objetivo de evitar a formalização de procedimento disciplinar para condutas de baixo potencial ofensivo, nos termos do artigo 31 desta resolução. Art. 47. A Corregedoria Geral buscará, em sua atuação e articulada com as áreas-chave, disseminar a cultura de celeridade processual e modernidade na relação do Tribunal de Contas com seus servidores, para que eventuais conflitos sejam solucionados de modo a promover o diálogo, a racionalidade administrativa, a eficiência, a razoabilidade, a proporcionalidade e o restabelecimento das relações interpessoais afetadas. Art. 48. Os servidores lotados na Corregedoria Geral deverão submeter-se ao aperfeiçoamento permanente sobre o uso da mediação, por meio de cursos e capacitações internas ou externas. Parágrafo único. Os cursos de capacitação, treinamento e aperfeiçoamento a que se refere o caput poderão ser desenvolvidos em parceria com o ICOM. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Art. 49. A Corregedoria Geral estabelecerá, no manual a que se refere o artigo 240, as regras e os procedimentos operacionais da mediação. Parágrafo único. As sessões de mediação poderão ser gravadas exclusivamente para a produção da ata, mediante prévia informação às partes. Capítulo 2º do Termo de Ajustamento de Conduta. Seção I da definição e do cabimento. Art. 50. O termo de ajustamento de conduta, TAC, é instrumento de resolução consensual aplicável a infrações disciplinares de baixo potencial ofensivo, nos termos do artigo 3º, inciso V desta resolução. Primeiro, o TAC pode ser aplicado ao mesmo servidor mais de uma vez, observados os requisitos dos arts. 51 e 52 desta resolução. Segundo, o servidor poderá propor a celebração do TAC em até 10 dias após tomar conhecimento do processo disciplinar. Terceiro, as comissões sindicantes e processantes poderão propor o TAC em procedimentos disciplinares em curso até a elaboração do relatório conclusivo. Quarto, as proposições previstas no segundo e terceiro serão apreciadas pelo Corregedor-Geral. Seção 2ª das circunstâncias e dos requisitos. Art. 51. O TAC pode ser celebrado, entre outras, nas seguintes circunstâncias: e falta de treinamento do servidor na área técnica relacionada à suposta infração. Segunda, problemas de ordem pessoal devidamente justificados e que possam comprometer a rotina profissional do servidor, ou Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Terceira, ter o servidor acometido a ação por motivo de relevante valor social ou moral, bem incorrido na infração por coação, por cumprimento de ordem superior ou sob a influência de violenta emoção. Se cometido ato sob a influência inevitável de fator externo, ou em condições anormais de serviço, ou de procurado, por sua espontânea vontade e eficiência, logo após o incidente, evitar ou reduzir as consequências do ato. Art. 52. São requisitos para a celebração do TAC, e reconhecimento da inadequação da conduta por parte do servidor. Segunda, histórico funcional do servidor ou a manifestação de superiores hierárquicos ou da Corregedoria Geral que abonem a sua conduta precedente. Terceira, razoabilidade da solução no caso concreto, diante do potencial para promover a correção da conduta do servidor e a melhoria do serviço público prestado. Quarta, inexistência de dano ao erário ou prejuízo às partes ou uma vez verificado ter sido prontamente reparado pelo servidor. V. Não estar o servidor em estágio probatório. E sexta, ter o servidor praticado a conduta sem indícios de dolo ou má-fé. Parágrafo único. Não se admitirá o ajustamento de conduta caso tenha sido o servidor beneficiado anteriormente, no prazo de 3 anos, com a medida alternativa de procedimento disciplinar e de punição. Seção 3ª da coleta de informações.
Art. 53. Para verificar os pressupostos previstos nos arts. 51 e 52, o Corregedor-Geral poderá determinar coleta simplificada de informações. Parágrafo único. A coleta será realizada pela assessoria do Gabinete da Corregedoria-Geral e documentada em ata ou relatório, sem tomada a termo de declarações ou depoimentos, nem produção de provas complementares. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Seção 4ª da Reeducação do Servidor. Art. 54. Como ferramenta alternativa à sindicância ou ao processo administrativo disciplinar, o TAC visa a reeducação do servidor e este, ao firmar espontaneamente o respectivo termo, deve estar ciente da irregularidade da sua conduta e comprometer-se a melhor observar e cumprir as normas funcionais. Parágrafo único. Podem ser propostas isolada ou cumulativamente, medidas que se mostrem adequadas ao aperfeiçoamento profissional do servidor ou ao restabelecimento da ordem jurídica violada. Seção V dos danos ao erário. Art. 55. A revisão da conduta aceita pelo servidor está restrita à esfera disciplinar e, na existência de resíduo relativo a danos ou a qualquer forma de responsabilidade civil sobre a qual não seja possível a composição imediata, a questão poderá ser tratada em separado por meio de termo circunstanciado administrativo, TCA, ou de tomada de contas especial, TCE, se preenchidos os requisitos para tanto. Primeiro, no caso de se conciliar o acerto da conduta com a reparação do dano, será formalizado documento público assinado pelo devedor, com a descrição do valor e as condições de cumprimento da obrigação pelo servidor, que constituirá título executivo extrajudicial. Segundo, para efeitos do que trata o parágrafo anterior, o compromissário pode obrigar-se a consertar, repor ou indenizar, conforme a oportunidade e conveniência da administração pública observadas, no que forem cabíveis, as normas referentes ao termo circunstanciado administrativo. Terceiro, o disposto nos primeiro e segundo aplica-se somente aos casos em que não era possível, à época do cometimento da suposta infração disciplinar, constatar a existência de dano ao erário, ou quantificá-lo. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Seção 6ª da Discricionariedade e do Momento. Art. 56. O TAC não constitui direito subjetivo do servidor, mas, preenchidos os requisitos, poderá ser requerido ao Corregedor-Geral, que decidirá motivadamente sobre o pedido e comunicará sua decisão ao requerente no prazo de 10 dias. Art. 57. O TAC poderá ser formalizado em qualquer fase do procedimento apuratório, até a decisão final, observado o disposto nos 2º e 3º do artigo 50 desta resolução. Seção 7ª do Corregedor-Geral e do Orientador Disciplinar. Art. 58. Compete ao Corregedor-Geral zelar pela correta aplicação do sistema de ajustamento de conduta, desde a verificação dos pressupostos autorizativos. Parágrafo único. Instaurado o procedimento por decisão, o Corregedor-Geral poderá delegar diligências a um servidor da Corregedoria-Geral que tenha conhecimento da metodologia e da finalidade do sistema, o qual será denominado orientador disciplinar. Art. 59. O orientador disciplinar é um servidor designado pelo Corregedor-Geral com a função de acompanhar e orientar os servidores para o bom andamento do TAC. Primeiro, compete ao orientador disciplinar e fornecer orientação e suporte ao servidor para garantir a compreensão e adesão às exigências do TAC. Segunda, supervisionar o cumprimento das condições estabelecidas no TAC. Terceira, esclarecer possíveis dúvidas que surjam durante o cumprimento do TAC. E Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Quarta, reportar regularmente à autoridade competente sobre o progresso e eventuais violações do TAC pelo servidor. Segundo, o orientador disciplinar deve manter a imparcialidade e a confidencialidade das informações obtidas durante o acompanhamento do TAC. Seção 8ª das providências preliminares ao TAC. Art. 60. O orientador disciplinar deverá tomar as seguintes providências iniciais e conferir a presença dos requisitos do ajustamento de conduta e, em caso de divergência, apresentar considerações à autoridade que o designou. Segunda, realizar diretamente averiguações e solicitar, quando for o caso, diligências, documentos ou informações a qualquer unidade do tribunal.
Terceira, consultar terceiros se necessário para suprir dúvidas sobre o mérito. E quarta, elaborar despacho instrutório, simplificado com a descrição do fato, identificação do servidor envolvido, as providências preliminares adotadas e a convocação do servidor para comparecer em audiência. Seção 9 da audiência para composição. Art. 61. A convocação do servidor deve ser entregue com pelo menos 5 dias de antecedência, preferencialmente por meio digital, para ciência do objetivo da audiência e da possibilidade de assistência por procurador. Parágrafo único. Da convocação, dar-se-á conhecimento à chefia imediata, a fim de que saiba previamente da ausência justificada do servidor. Art. 62. Constará na ata de audiência preliminar a presença do servidor e do procurador, se presente. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Art. 63. Se o servidor não comparecer, nem se fizer representar por procurador, e não justificar a ausência, o orientador disciplinar deverá lavrar ata de não comparecimento e o procedimento autuado será devolvido ao corregedor-geral para a adoção das medidas cabíveis. Art. 64. O procurador presente será identificado pelo nome, endereço profissional e, se houver, número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e será informado do objetivo da audiência, mediante apontamento do fato e a apresentação das normas que orientam o ajustamento de conduta e especialmente sobre os efeitos da medida. Parágrafo único. O procurador poderá conversar reservadamente com o seu cliente para deliberação sobre a medida. Art. 65. Aceita a composição, será produzido de imediato o TAC, que será lido e assinado pelo orientador disciplinar, pelo servidor compromissado e, se for o caso, pelo procurador constituído. Art. 66. O TAC deverá conter e a data, o local e a identificação do orientador disciplinar, do servidor e, se presente, do procurador constituído. Segunda, especificação do erro, da pendência, da irregularidade ou da infração. Terceira, prazo e os termos ajustados para a resolução por parte do servidor. Quarta, reparação do dano causado. V. Retratação do interessado. Sexta, participação em cursos com vistas à correta compreensão dos seus deveres e proibições ou à melhoria da qualidade do serviço desempenhado. Sétima, acordo relativo ao cumprimento de horário de trabalho e à compensação de horas não trabalhadas. Oitava, cumprimento de metas de desempenho ou de outras condições estabelecidas no acordo. E nona, sujeição aos controles específicos relativos à conduta irregular praticada. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Primeiro, o prazo a que se refere o inciso 3º será proposto pelo orientador disciplinar, de acordo com as particularidades do caso, será improrrogável e não excederá o prazo de 24 meses, exceto no que diz respeito ao resíduo de reparação de dano. Segundo concluído favoravelmente o TAC, o expediente será encaminhado com despacho do orientador disciplinar ao corregedor-geral, que examinará a lisura do procedimento e produzirá decisão de celebração. 3 graus. As cláusulas do ajustamento de conduta poderão ser revistas a pedido das partes, desde que demonstrada a ocorrência de fatos novos ou supervenientes que justifiquem a modificação. Art. 67. A recusa do TAC pela parte na audiência motivará a abertura de prazo de até 5 dias para nova audiência, na qual o servidor deverá comparecer e confirmar ou formalizar a negativa, facultada a apresentação de razões escritas. Primeiro, não aceito o TAC, os autos serão relatados e conclusos ao corregedor-geral para a adoção das medidas disciplinares que o caso ensejar. Segundo, se a recusa decorrer de inconformidade com as condições que lhe foram apresentadas, o interessado poderá requerer ao corregedor-geral, em até 5 dias, o exame de contraproposta cuja decisão será seguida pelo orientador disciplinar. Art. 68. O reconhecimento por parte do servidor acerca da inadequação de sua conduta não será utilizado como fundamento para a instauração de procedimento administrativo pela mesma ocorrência, exceto se houver reiteração da conduta ou surgirem fatos supervenientes de relevância disciplinar. Art. 69. O termo de ajustamento de conduta não será objeto de publicação oficial e exclusivamente para os fins do disposto no parágrafo único do artigo 52. Deverá ser registrado nos assentamentos funcionais do servidor. Parágrafo único.
A chefia imediata do servidor celebrante do TAC será comunicada do ajustamento para supervisionar o seu cumprimento, resguardado o sigilo do processo. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Art. 70. Ao fim do prazo estipulado no TAC, o Corregedor-Geral solicitará a manifestação por escrito da chefia imediata do servidor, com o objetivo de verificar a eficácia do compromisso assumido. Parágrafo único. A chefia imediata do servidor apresentará em até 10 dias relatório que deverá certificar e o cumprimento ou não das obrigações assumidas em compromisso. Segunda, a ocorrência ou não de qualquer fato superveniente de caráter disciplinar, e terceira, o desempenho das atribuições do cargo, bem como a conduta geral relativa à assiduidade, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Art. 71. Cumpridas pelo servidor as condições estabelecidas no TAC, os autos serão arquivados e disponibilizados para consulta a qualquer tempo pela Corregedoria Geral, pelo interessado, por procurador constituído e pela Diretoria de Gestão de Pessoas. Primeiro, à exceção dos servidores lotados na Corregedoria Geral, a consulta aos autos só poderá ocorrer após a prévia autorização do Corregedor-Geral. Segundo, também poderá consultar os autos o terceiro que demonstre interesse legítimo, desde que previamente autorizado pelo Corregedor-Geral. Art. 72. Nas hipóteses de descumprimento do compromisso firmado, o Corregedor-Geral adotará as providências necessárias para a instauração do procedimento disciplinar correspondente, com vista à apuração das responsabilidades e da aplicação das penalidades cabíveis. Parágrafo único. A inobservância das obrigações estabelecidas no TAC caracteriza a infração disciplinar prevista no artigo 137, terceira, 8 da Lei Estadual N. 6.745/1985. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Seção X da celebração do TAC pelos titulares das unidades. Art. 73. O ajustamento de conduta poderá ser celebrado pelo titular da unidade a qual o servidor estiver vinculado e, no que couber, deverá observar as disposições previstas neste capítulo. Parágrafo único. O titular da unidade será o orientador disciplinar, quando o TAC for por ele celebrado. Art. 74. A Diretoria de Gestão de Pessoas prestará apoio ao titular da unidade para a celebração do ajustamento de conduta. Art. 75. O ajustamento de conduta celebrado pelo titular da unidade será submetido ao Corregedor-Geral para homologação e arquivamento. Parágrafo único. Se não houver a homologação do acordo celebrado, a decisão denegatória será fundamentada e o caso prosseguirá na forma da legislação aplicável. Capítulo 3º do termo circunstanciado administrativo. Seção I do cabimento. Art. 76. O termo circunstanciado administrativo, TCA, é cabível em casos de desaparecimento ou de danos de bens do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina que causem prejuízo de pequeno valor. Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, considera-se prejuízo de pequeno valor aquele cujo preço de mercado para aquisição ou reparação do bem extraviado ou danificado seja igual ou inferior ao limite estabelecido para o contrato verbal de pequenas compras de pronto pagamento, nos termos do artigo 95, segundo, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Seção 2ª do processamento e da atuação do Corregedor-Geral. Art. 77. O TCA deverá ser lavrado pelo titular da unidade a que estiver vinculado o servidor ou, caso tenha sido ele o servidor envolvido nos fatos, pelo seu superior hierárquico imediato. Primeiro, o TCA deverá conter, necessariamente, a qualificação do servidor envolvido e a descrição sucinta dos fatos que acarretaram o extravio ou dano do bem, assim como o parecer conclusivo do responsável pela sua lavratura. Segundo, quando for o caso, as perícias e os laudos técnicos cabíveis deverão ser juntados aos autos do TCA pela autoridade responsável pela sua lavratura. Terceiro, o servidor indicado no TCA como envolvido nos fatos em apuração poderá, no prazo de 5 dias, se manifestar nos autos do processo, bem como juntar os documentos que achar pertinentes. Quarto, o prazo previsto no parágrafo anterior pode ser dilatado até o dobro, mediante comprovada justificação. Quinto, concluído o TCA,
o responsável pela sua lavratura o encaminhará ao corregedor-geral, que decidirá quanto ao acolhimento da proposta constante no parecer elaborado ao final daquele termo e o homologará. Sexto, quando da lavratura do TCA. Caso a autoridade responsável conclua que o fato gerador do extravio ou do dano ao bem público decorreu do uso regular deste ou de fatores que independeram da ação do agente, a apuração será encerrada e, após a homologação do corregedor-geral, os autos serão encaminhados ao setor responsável pela gerência de bens e materiais do tribunal, para prosseguimento quanto aos demais controles patrimoniais internos. Sétimo, se não houver a homologação do termo celebrado, a decisão denegatória será fundamentada e o caso prosseguirá na forma da legislação aplicável. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Seção 3ª da repercussão na seara disciplinar. Art. 78. Verificado que o dano ou extravio do bem público resultaram de conduta culposa do agente, o encerramento da apuração para fins disciplinares estará condicionado ao ressarcimento ao erário do valor de mercado correspondente ao prejuízo causado, que deverá ser feito pelo servidor público causador daquele fato e nos prazos previstos nos 3º e 4º do artigo 77. Primeiro ressarcimento de que trata o caput deste artigo poderá ocorrer, e por meio de pagamento segunda, pelo desconto do valor na folha de pagamento do servidor, mediante sua expressa autorização. Terceira, pela entrega de um bem de características iguais ou superiores ao danificado ou extraviado, ou quarta, pela prestação de serviço que restitua o bem danificado às condições anteriores. Segundo, o valor de mercado a que se refere o caput será definido pela média de, no mínimo, 3 orçamentos, que deverão ser acostados ao processo simplificado. Terceiro, nos casos previstos nos incisos 3ª e 4ª do primeiro, o TCA deverá conter manifestação expressa da autoridade que o lavrou acerca da adequação do ressarcimento feito pelo servidor público à administração. Art. 79. É vedada a utilização do modo de apuração de que trata este capítulo quando o extravio ou dano do bem público apresentar indícios de conduta dolosa do servidor. Art. 80. Se não houver o ressarcimento ao erário, de acordo com o descrito no artigo 78, ou constatados os indícios de dolo mencionados no artigo 79, o processo será submetido à Corregedoria Geral e a apuração da responsabilidade funcional do servidor se dará por meio de procedimento administrativo disciplinar cabível, após o juízo de admissibilidade. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Parágrafo único. A apuração em âmbito disciplinar não impede a cobrança do dano causado por meio de tomada de contas especial ou outro procedimento ressarcitório cabível. Seção 4ª do extravio ou dano causado por pessoa jurídica. Art. 81. Constatada a indicação de responsabilidade de pessoa jurídica decorrente de contrato celebrado com a administração pública, serão remetidas cópias do TCA e dos documentos a ele acostados ao fiscal do contrato administrativo para que adote as providências necessárias ao ressarcimento do valor do bem danificado ou extraviado, de acordo com a forma avançada no instrumento contratual e conforme a legislação pertinente. Parágrafo único. Se não houver o ressarcimento ao erário, ou houver indícios de dolo, e se a situação em concreto for enquadrável como ato lesivo tipificado na Lei Federal 12.846, de 1º de agosto de 2013, ou na Lei Federal N. 14.133, de 1º de abril de 2021, o processo será submetido à Corregedoria Geral para apuração de responsabilidade por meio do processo administrativo de responsabilização par, na forma da legislação aplicável. Título 6º das Sindicâncias. Capítulo I da Sindicância Investigativa. Seção I da definição e do cabimento. Art. 82. A sindicância investigativa é o procedimento sumário de apuração de irregularidades disciplinares que será instaurado quando ausentes elementos mínimos de autoria ou materialidade. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Parágrafo único. Presentes os elementos suficientes de autoria e materialidade, será instaurada sindicância acusatória ou processo administrativo disciplinar. Seção 2ª do objetivo. Art. 83.
A sindicância buscará esclarecer o seguinte: e o fato com indicação do local e da data ou período de sua ocorrência. Segunda, a natureza do fato. Terceira, as circunstâncias da ocorrência. Quarta, a autoria ou a materialidade, a depender do elemento ausente. E v, eventuais causas de exclusão da ilicitude, imputabilidade do agente ou extinção de punibilidade. Parágrafo único. O relatório da sindicância investigativa deve necessariamente orientar o Corregedor-Geral sobre as providências a serem adotadas e, sempre que for o caso, recomendar medidas preventivas para eliminar ou reduzir riscos. Seção 3ª da instauração. Art. 84. A sindicância investigativa será instaurada pelo Corregedor-Geral, de ofício ou a requerimento. Primeiro, a portaria identificará o fato a apurar e designará a comissão responsável pelos trabalhos de investigação, com a indicação de quem a presidirá. Segundo, a portaria não identificará o servidor investigado. Terceiro, o Corregedor-Geral poderá dispensar a publicação da portaria para preservar o sigilo da investigação, mediante decisão fundamentada. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Art. 85. A sindicância investigativa será conduzida por 2 servidores efetivos e estáveis pertencentes à categoria funcional compatível com o objeto da apuração. Art. 86. A sindicância investigativa não se confunde com auditoria, mas esta poderá ser utilizada como evidência técnica. Art. 87. A sindicância investigativa não interrompe a prescrição. Seção 4ª do rito. Art. 88. A sindicância investigativa observará os seguintes procedimentos nesta ordem: e instauração por portaria do Corregedor-Geral. Segunda, instalação dos trabalhos pela comissão designada. Terceira, análise dos elementos existentes e verificação de fatos que possam influenciar a apuração. Quarta, reunião da comissão para definição das linhas de investigação com registro em ata, oitiva do denunciante quando possível. Sexta, produção de evidências indicadas pelo denunciante ou na peça que deu origem à sindicância, bem como de outros elementos que a comissão entender como pertinentes ou necessários à elucidação dos fatos. Sétima, deslocamento ao local dos fatos para conhecer e avaliar o ambiente, as pessoas relacionadas e as rotinas administrativas, sempre que tal providência se mostrar adequada ao tipo de investigação. Oitava, identificação de pessoas que possam ter conhecimento dos fatos e coleta de informação que subsidiem a produção de provas. Nona, juntada aos autos das evidências coletadas e, sempre que possível, de outros elementos que corroborem os testemunhos prestados. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. X. Oitiva de pessoas em relação às quais surjam indícios de responsabilidade e requisição das respectivas fichas funcionais. X. Obtenção de evidências complementares para esclarecimento sobre o fato, a sua natureza e as circunstâncias em que foi praticado, bem como a autoria ou a materialidade. 12. Oitiva do servidor cujas evidências o apontam como autor independentemente de ter sido ouvido em declarações em momento anterior. 13. Relatório circunstanciado e fundamentado, com lastro jurídico. E 14. Encaminhamento para a autoridade instauradora. Art. 89. A sindicância investigativa constituir-se-á em procedimento sigiloso, meramente investigativo e não possui caráter punitivo, observado o disposto no artigo 91. Art. 90. Concluídos os trabalhos da sindicância investigativa, a comissão responsável por sua condução fará relatório conclusivo sobre os fatos apurados, com a opinião pelo seu arquivamento, pela adoção de meio alternativo de resolução ou, se for o caso, por sua conversão em sindicância acusatória ou processo administrativo disciplinar. Seção V do contraditório e da ampla defesa. Art. 91. O exercício do contraditório e da ampla defesa ocorrerá se o investigado tomar conhecimento do processo. Primeiro, o procurador habilitado nos autos ou defensor designado em audiência poderá acompanhar qualquer depoente sem interferir nos trabalhos, salvo em caso de questão de ordem, e atuar no interrogatório, reportando-se ao presidente da comissão. Segundo, o servidor, pessoalmente ou por intermédio de procurador, poderá requerer diligências que serão realizadas ou não, a juízo do presidente da comissão, que avaliará a licitude, a pertinência e a necessidade.
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Terceiro, será garantido o acesso aos autos da sindicância ao investigado ou ao seu procurador, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso, ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível. Seção 6ª da instauração do procedimento administrativo disciplinar adequado. Art. 92. Concluída a sindicância investigativa com identificação de elementos de autoria e materialidade, a comissão recomendará ao Corregedor-Geral a instauração de sindicância acusatória, se a infração for punível com repreensão ou suspensão de até 30 dias, ou segunda, processo administrativo disciplinar, se a pena cominada for superior a 30 dias de suspensão. Art. 93. O procedimento previsto no artigo 92 será conduzido por comissão diversa daquela que atuou na sindicância investigativa. Parágrafo único. Ficam impedidos de participar da nova comissão os membros que atuaram na sindicância investigativa. Capítulo 2º da sindicância patrimonial. Seção I da definição e do cabimento. Art. 94. A sindicância patrimonial consiste em procedimento administrativo sigiloso e não punitivo, destinado a investigar indícios de enriquecimento ilícito por parte de servidor, inclusive evolução patrimonial incompatível com os seus recursos e disponibilidades por ele informados na sua declaração patrimonial. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Seção 2ª da instauração e do rito. Art. 95. Quando tiver ciência de fundada notícia ou de indícios de enriquecimento ilícito, o Corregedor-Geral determinará a instauração de sindicância patrimonial, destinada à apuração dos fatos. Primeiro, a sindicância patrimonial será conduzida por dois servidores ocupantes de cargo efetivo e estável, superior ou de mesmo nível na categoria funcional do sindicado. Segundo, a sindicância patrimonial constituir-se-á em procedimento sigiloso, meramente investigativo e não possui caráter punitivo, observado o disposto no artigo 91 e no segundo do artigo 208. Terceiro, concluídos os trabalhos da sindicância patrimonial, a comissão responsável por sua condução fará relatórios sobre os fatos apurados, com a opinião pelo seu arquivamento ou pela instauração de processo administrativo disciplinar. Art. 96. A portaria de instauração da sindicância patrimonial identificará o fato a ser apurado e designará a comissão responsável pelos trabalhos de investigação, com a indicação de quem a presidirá. Primeiro, a portaria não identificará o servidor sobre o qual recair informação de autoria. Segundo, pode ser dispensada a publicação de portaria para preservar o sigilo da investigação, o que se fará por meio de decisão fundamentada. Art. 97. A sindicância patrimonial deverá ser realizada dentro do prazo previsto em lei, observando-se também os prazos prescricionais legais. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Capítulo 3º da sindicância acusatória. Seção I da definição e do cabimento. Art. 98. A sindicância acusatória é um instrumento que será instaurado para apurar, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, a responsabilidade de servidor por infração disciplinar cuja penalidade cabível seja, no máximo, a de suspensão de até 30 dias. Seção 2ª da instauração e do rito. Art. 99. A sindicância acusatória será instaurada por portaria do Corregedor-Geral e seguirá o rito do processo administrativo disciplinar no que couber. Primeiro, antes da instauração, o Corregedor-Geral verificará a possibilidade de propor solução consensual. Segundo, a portaria deverá ser publicada sem a identificação do servidor acusado. Art. 100. A sindicância acusatória será conduzida por comissão de, no mínimo, dois servidores ocupantes de cargo efetivo e estável, superior ou de mesmo nível na categoria funcional do sindicado. Art. 101. A sindicância acusatória será concluída no prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, mediante decisão fundamentada. Parágrafo único. A instauração da sindicância acusatória interrompe o prazo prescricional, que volta a fluir integralmente após decorridos 80 dias da interrupção. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.
Título 7º do Processo Administrativo Disciplinar. Capítulo I dos elementos fundamentais. Seção I da definição e do cabimento. Art. 102. O processo administrativo disciplinar é um instrumento que será instaurado, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, para apurar a responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições ou relacionada às atribuições do cargo que ocupa, quando não for viável a apuração por meio de sindicância acusatória. Seção 2ª dos requisitos para a instauração. Art. 103. A instauração de processo administrativo disciplinar requer, e fato que configure, em tese, infração disciplinar, e segunda, indícios de autoria e materialidade. Parágrafo único. Deverão ser indicados, sempre que possível, a data ou período, o local e as circunstâncias da infração. Seção 3ª das causas impeditivas. Art. 104. São causas impeditivas da instauração de processo administrativo disciplinar ou causas que justificam o encerramento de processo em andamento, e prescrição, segunda, morte do servidor, ou terceira, inimputabilidade do servidor demonstrada por perícia médica. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Seção 4ª do Ato Instaurador. Art. 105. O processo administrativo disciplinar será instaurado por portaria do Corregedor-Geral, que conterá e a descrição dos fatos e sua tipificação, segunda, os fundamentos da acusação, terceira, o número do processo eletrônico, quarta, a designação da comissão e de seu presidente e o prazo para conclusão. Primeiro, antes da instauração do processo, o Corregedor-Geral verificará a possibilidade de propor solução consensual. Segundo, a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar conterá a identificação e qualificação dos membros da comissão, o resumo dos fatos, o número do processo eletrônico, o prazo para sua conclusão e o seu extrato deverá ser publicado sem a identificação do servidor processado. Terceiro, em caso de coautoria ou participação, os servidores serão processados nos mesmos autos, em atenção ao princípio da indivisibilidade da ação, observada a possibilidade de separação prevista no artigo 118 desta resolução. Quarto, serão observados os efeitos legais da instauração do processo para fins de férias, licenças, aposentadoria ou exoneração. Art. 106. O processo administrativo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 servidores ocupantes de cargo efetivo e estável superior ou de mesmo nível na categoria funcional do acusado, designados pelo Corregedor-Geral, que indicará, dentre eles, o seu presidente. Primeiro, a comissão terá como secretário servidor designado pelo seu presidente e a indicação poderá, excepcionalmente, recair em um de seus membros. Segundo, se a indicação a que se refere o primeiro não recair em membro da comissão, o presidente deverá observar o disposto no 6º do artigo 157 desta resolução. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Seção V da autotutela e do prazo. Art. 107. As comissões devem examinar os pressupostos da instauração e, motivadamente, reportar-se ao Corregedor-Geral, quando flagrante a ocorrência de causa impeditiva ou de não preenchimento dos requisitos para a prática do ato. Art. 108. São fontes de orientação à instrução e ao julgamento, além das normas jurídicas, os conhecimentos das ciências da saúde, da psicologia, da criminologia, da sociologia e demais áreas correlatas ao comportamento humano. Art. 109. O processo administrativo disciplinar será concluído no prazo de 60 dias, prorrogável por igual período, mediante decisão fundamentada. Parágrafo único. A instauração do processo administrativo disciplinar interrompe o prazo prescricional, que volta a fluir integralmente após 140 dias da interrupção. Seção 6ª do afastamento preventivo. Art. 110. O Corregedor-Geral poderá, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da comissão, determinar o afastamento preventivo do servidor quando necessário para assegurar o interesse da instrução ou a apuração dos fatos. Primeiro, o servidor afastado não poderá frequentar a repartição enquanto perdurar a medida, exceto quando intimado ou notificado pela comissão ou para exercer direito ou interesse legítimo,
neste último caso mediante prévia comunicação ao corregedor-geral. Segundo, o servidor afastado poderá exercer suas atividades em regime de teletrabalho, conforme determinação do corregedor-geral. Terceiro, o corregedor-geral poderá impor restrições ao exercício de atribuições ou contato do servidor em teletrabalho, ouvido o gestor imediato. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Quarto, o afastamento preventivo também poderá ser determinado, de forma fundamentada, em qualquer fase da sindicância investigativa ou patrimonial, ainda que não haja acusação formal. Capítulo 2º da Ordem dos Atos Processuais. Seção única do rito processual. Art. 111. O processo administrativo disciplinar seguirá o seguinte rito, após o juízo de admissibilidade realizado pela Corregedoria Geral, e instauração por portaria, com a publicação do extrato segunda, instalação dos trabalhos pela comissão, com registro em ata e designação do secretário. Terceira, autuação dos elementos probatórios já reunidos. Quarta, notificação do servidor sobre a faculdade de acompanhar os atos processuais. V. Renovação ou complementação das provas quando necessário. Sexta, produção de provas de ofício pela comissão. Sétima, intimação do acusado para que apresente provas do seu interesse. Oitava, deliberação sobre as provas requeridas. Nona, produção das provas de defesa. X. Oitiva das testemunhas. X. Saneamento do processo. 12. Interrogatório. 13. Elaboração do termo de indiciação quando tipificada a infração disciplinar, ou elaboração de relatório conclusivo pelo arquivamento, quando não tipificada. 14. Citação do servidor indiciado para apresentação de defesa escrita. 15. Apresentação de defesa escrita pelo servidor acusado, procurador ou defensor dativo, se for o caso. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. 16. Exame de questões preliminares e demais requerimentos da defesa. 17. Elaboração de relatório final pela comissão. 18. Julgamento pelo corregedor-geral ou pelo presidente, conforme a pena sugerida no relatório. 19. Intimação do servidor da decisão, com a devida fundamentação e indicação dos prazos para pedido de reconsideração e interposição de recurso. 20. Publicação do extrato da decisão no Diário Oficial. 21. Adoção das providências necessárias para o cumprimento da decisão quando houver aplicação de penalidade ou medidas administrativas preventivas ou pedagógicas, e XXI, apreciação de pedido de reconsideração ou recurso administrativo, quando interpostos. Capítulo 3º dos Atos Iniciais. Seção e da instalação. Art. 112. A ata de instalação será ato seguinte à instauração e conterá e data e local da instalação. Segunda, identificação dos membros da comissão e de seu presidente. Terceira, designação do secretário, quando necessário. Quarta, indicação da sede dos trabalhos, assim considerada a cidade e o endereço onde serão realizados os principais atos processuais. E V, indicação dos meios de contato com a comissão. Seção segunda da notificação inicial do servidor processado. Art. 113. Antes de iniciar a instrução, o servidor será notificado da instauração e receberá as credenciais de acesso ao processo eletrônico que conterá. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. A portaria, a documentação que originou o processo e o presente ato normativo como peça fundamental para orientar o exercício da defesa. Primeiro, a notificação a que se refere o caput deverá informar ao servidor que ele poderá, a qualquer tempo, acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador devidamente habilitado, e segunda, obter acesso integral aos autos do processo eletrônico. Segundo, a notificação comunicará ao servidor que as intimações para os atos subsequentes, especialmente para indicar provas e prestar interrogatório, serão realizadas por meio de correio eletrônico ou aplicativo de mensagens institucionais. Terceiro, para fins de celeridade processual, o servidor deverá, no primeiro ato em que intervier no processo, informar a comissão processante número de telefone móvel com aplicativo de mensagens instantâneas e correio eletrônico particular, que também servirão como meios idôneos de comunicação. Quarto, se houver procurador legalmente constituído nos autos, todas as intimações subsequentes serão também feitas em nome deste,
por meio do endereço de e-mail e do número de telefone profissional, que deverão ser obrigatoriamente informados no instrumento de mandato ou na primeira intervenção processual. Quinto, compete ao servidor e ao seu procurador, conforme o caso, manter todos os dados de contato informados nos autos permanentemente atualizados, sob pena de serem consideradas válidas as comunicações e intimações enviadas para os últimos endereços e números registrados. Seção 3ª das Comunicações. Art. 114. São expedientes de comunicação processual e notificação, comunicação ao servidor da instauração do processo disciplinar, segunda, intimação, para expedir ordem ao servidor ou seu procurador, às testemunhas e aos terceiros relacionados ao processo. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Terceira citação. Ato pelo qual se dá ciência ao servidor indiciado da acusação e do prazo para apresentação de defesa escrita, e quarta, ofício, comunicação com pessoas, diretorias e gabinetes do tribunal, e demais órgãos ou entidades, para dar conhecimento, solicitar providências ou para marcação de depoimentos de autoridades. Primeiro, as comunicações referidas neste artigo serão realizadas, preferencialmente por meio de recursos eletrônicos, tais como e-mail, aplicativos de mensagens ou outros instrumentos adequados para essa finalidade, mediante confirmação de leitura ou recebimento pelo destinatário, ou por seu procurador devidamente habilitado, que deverá ser juntada ao procedimento. Segundo, a comunicação enviada por meio eletrônico deverá ser feita por mensagem escrita e acompanhada de arquivo de imagem do ato em questão, em formato não editável, ou com o envio de link que permita o download do documento. Terceiro, a mensagem deve ser encaminhada preferencialmente para o endereço eletrônico de e-mail ou número de telefone do destinatário, admitido o envio para o contato de terceiros, mediante sua autorização ou por alguma outra razão justificada, desde que se possa confirmar que a comunicação chegou a quem se destinava. Quarto, caso haja necessidade técnica de fragmentação do arquivo, as mídias geradas deverão ser identificadas de modo a permitir a compreensão por parte do destinatário. Quinto, a confirmação de recebimento dar-se-á, preferencialmente por meio de manifestação expressa do destinatário, admitida, contudo, a confirmação automática de leitura expedida pelo e-mail ou aplicativo utilizado, desde que comprovada a efetividade da comunicação e a ciência inequívoca pelo destinatário. Sexto, na hipótese de notificação inicial e de citação, a intimação pessoal por mandado, contra recibo, deve preceder a comunicação por edital, na forma da legislação disciplinar. Sétimo, a contagem de prazo para atendimento da comunicação começará fluir do primeiro dia seguinte ao da confirmação de recebimento e incluirá o dia do vencimento. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Oitavo, a contagem dos prazos será feita de forma contínua, incluídos feriados e finais de semana, exceto se houver previsão expressa para que a contagem seja feita em dias úteis. Nono, prazo que vencer em dia não útil ficará prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, assim como nos casos em que não houver expediente ou esse for encerrado antes do horário normal. Capítulo 4 da Instrução. Seção e dos objetivos da instrução probatória. Art. 115. A instrução probatória compreende os atos destinados a esclarecer os fatos relacionados à suposta infração disciplinar, sua materialidade, autoria e demais circunstâncias, para subsidiar a convicção da comissão processante e fornecer à autoridade julgadora os elementos necessários para decidir sobre a responsabilidade do acusado. Primeiro, a instrução constitui fase essencial do processo e deve ser conduzida com rigor técnico e observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Segundo, ainda que os elementos da sindicância integrem o processo administrativo disciplinar como peça informativa da instrução, esta permanece como fase obrigatória da apuração, com a função de aprofundar ou complementar aquelas operadas em sede de sindicância, a fim de melhor comprovar a autoria e a materialidade das infrações praticadas. Terceiro, a falta de atividade instrutória pela comissão configura violação ao devido processo legal e enseja a nulidade do processo administrativo disciplinar. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Seção 2ª do Sistema de Repetição de Provas e do Raio Acusatório. Art. 116.
Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o processo administrativo disciplinar observará o sistema de repetição de provas. Parágrafo único. Caberá à comissão processante, entre outras providências, requerir as testemunhas, reexaminar documentos e reavaliar perícias já produzidas, assegurado ao servidor acusado o acompanhamento e a participação em todos os atos. Art. 117. A comissão processante está vinculada aos fatos descritos na portaria de instauração do processo administrativo disciplinar, vedada a ampliação de ofício do objeto da acusação ou a inclusão de novas partes no processo. Art. 118. Se no curso do processo a comissão identificar fatos conexos ou pessoas não incluídas na portaria, comunicará ao Corregedor-Geral, que avaliará a possibilidade de instauração de novo processo. Parágrafo único. O previsto no caput não impede o prosseguimento do processo no qual os fatos foram originalmente apurados. Seção terceira das provas de ofício. Art. 119. Encerrada a repetição das provas, a comissão poderá produzir outras de ofício que entender pertinentes ou necessárias à elucidação dos fatos apurados, tais como oitiva de testemunhas e declarantes, segunda, acariação, terceira, requisição de documentos, quarta, inspeção, reprodução simulada dos fatos e Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Sexta, perícia ou requerimento de nota técnica. Art. 120. Para a obtenção de provas digitais, como e-mails institucionais e registros em sistemas administrativos, a comissão deverá solicitá-las formalmente à unidade responsável pela gestão da informação e adotará medidas para garantir a cadeia de custódia, asseguradas a integridade e autenticidade dos registros eletrônicos. Seção 4ª das provas do servidor. Art. 121. Concluída a repetição e a produção de provas, a comissão intimará o servidor para requerer, facultativamente em até 5 dias, as provas que pretende produzir no interesse da sua defesa, indicar testemunhas e justificar a relevância do requerimento. Primeiro serão indeferidas motivadamente as provas, impertinentes, irrelevantes ou desnecessárias. Segunda, ilícitas. Terceira, de produção impossível. Quarta, meramente protelatórias, ou sobre as quais a lei estabelece forma própria. Segundo, as provas deferidas pela comissão serão produzidas com observância ao disposto nesta resolução e, no que couber, as normas processuais vigentes. Terceiro, o indeferimento de prova relevante para a defesa deverá indicar, fundamentadamente, sua inadequação, impertinência, desnecessidade em face das provas já produzidas ou a existência de outros meios probatórios suficientes. Quarto, caberá pedido de reconsideração à comissão, no prazo de 5 dias da ciência do indeferimento. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Seção V do saneamento. Art. 122. Concluídas as etapas anteriores, a comissão saneará o processo e deverá verificar se a solicitação de documentos, notificação, intimação ou ofício sem resposta nos autos. Segunda, verificar a existência de requerimentos pendentes de análise. E terceira, resolver outras questões processuais pendentes. Seção 6ª do interrogatório. Art. 123. O servidor será intimado para interrogatório com antecedência mínima de 5 dias. Primeiro, o interrogado será qualificado e cientificado da acusação, do direito ao silêncio e de que este não será interpretado em seu desfavor. Segundo, se o interrogado declarar que não pretende responder a nenhuma pergunta, a audiência será encerrada, sem prejuízo da consignação do fato e da reprodução das perguntas que seriam formuladas pela comissão em ata. Terceiro, o servidor poderá responder seletivamente às perguntas. Quarto, será assegurada ao acusado a oportunidade de apresentar esclarecimentos sobre as provas, independentemente de manifestação anterior. Quinto, as perguntas serão formuladas pelo presidente e pelos membros da comissão, e o acusado poderá, ao final, acrescentar o que julgar pertinente. Sexto, sobre os pontos em relação aos quais for conveniente o esclarecimento complementar, os membros da comissão poderão formular novos questionamentos. Sétimo, se houver novos questionamentos, será oportunizado ao interrogado acrescentar o que entender pertinente e o ato será encerrado na sequência.
Oitavo, o interrogatório será realizado de forma presencial, admitida a utilização de sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. De sons e imagens em tempo real, em situações excepcionais que justifiquem a flexibilização do procedimento, como a condição de saúde do acusado, restrições sanitárias, por força de decisão judicial ou quando houver risco à sua integridade. Capítulo V da indiciação e da defesa escrita. Seção I da indiciação e da citação. Art. 124. Configurada a infração disciplinar, a comissão elaborará termo de indicação contendo, e resumo da instrução. Segunda, descrição dos fatos imputados ao servidor. Terceira, indicação das provas e sua valoração. Quarta, enquadramento jurídico do fato. E v. Fundamentação do juízo de indiciação. Art. 125. O indiciado será citado para apresentar defesa escrita no prazo de 15 dias, ou em prazo comum de 20 dias quando houver pluralidade de acusados. Primeiros prazos previstos neste artigo aplicam-se também às sindicâncias acusatórias. Segundo, a citação é pessoal e será cumprida pelo secretário, que poderá convocar o servidor para comparecer à repartição e dela tomar ciência. Seção segunda da apresentação da defesa. Art. 126. A defesa pode ser subscrita pelo próprio acusado ou por seu procurador ou defensor constituído. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Primeiro, se o servidor, regularmente citado, não apresentar defesa escrita no prazo, será declarada a revelia e solicitada ao Corregedor-Geral a designação de defensor dativo. Segundo, o Corregedor-Geral poderá delegar ao presidente da comissão a designação do defensor dativo. Terceiro, o defensor dativo será intimado para apresentar defesa, com a reabertura do respectivo prazo legal. Quarto, o defensor designado não poderá abandonar o processo, salvo por motivo imperioso comunicado previamente, sob pena de incorrer em infração disciplinar. Quinto, se o servidor revel constituir procurador ou assumir a própria defesa, ingressará no processo no estado em que se encontra, em substituição ao defensor dativo. Art. 127. No processo administrativo disciplinar, o servidor acusado se defende dos fatos, não da capitulação legal, e posterior modificação do enquadramento da conduta ilícita não afeta, por si só, a sua validade. Art. 128. Apresentada a defesa, a comissão examinará as questões preliminares, os requerimentos, as provas eventualmente apresentadas na ocasião, os argumentos defensivos e poderá, de ofício, determinar novas diligências para esclarecer pontos controversos. Primeiro, a defesa poderá requerer a produção de prova complementar, cujo pedido será examinado e decidido pela comissão. Segundo, realizadas as diligências, o servidor poderá ser novamente interrogado e apresentar defesa escrita complementar sobre os resultados. Art. 129. Considerada inepta a defesa, o presidente da comissão poderá, após registro das razões em ata de reunião, solicitar ao Corregedor-Geral a designação de defensor dativo para a elaboração de nova defesa. Parágrafo único. Considera-se inepta a defesa que, e demonstrar não compreender o objeto da acusação. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Segunda, não enfrentar objetivamente a acusação ou não apresentar uma conclusão ou linha de raciocínio compreensível. Ou terceira, nada acrescentar, ainda que em tese, para o esclarecimento de mérito. Capítulo 6 do relatório final e do julgamento. Seção I do relatório final. Art. 130. Encerrada a instrução, a comissão produzirá relatório final subscrito por todos os membros, facultada a apresentação de posição divergente em separado, e o encaminhará ao Corregedor-Geral para julgamento. Primeiro, o relatório final deve descrever a natureza e a gravidade da infração, os danos decorrentes da conduta do servidor, as circunstâncias agravantes e atenuantes, os antecedentes funcionais que constituem elementos fundamentais para a dosimetria da pena. Segundo, o relatório deve ser conclusivo quanto ao arquivamento, a adoção de meio alternativo de resolução ou a aplicação de pena e deverá apontar, quando for o caso, recomendações preventivas ou corretivas. Art. 131. O relatório conclusivo conterá,
e o histórico do processo. Segunda, o teor da denúncia ou representação, com os fundamentos que justificaram o juízo de admissibilidade. Terceira, o resumo das diligências realizadas. Quarta, as provas produzidas. V, o teor da indiciação ou da deliberação pela absolvição sumária. Sexta, as teses da defesa escrita. Sétima, a análise da totalidade das teses de defesa. Oitava, a análise da incidência de prescrição. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Nona, as conclusões finais da comissão, com os dispositivos legais transgredidos e a sugestão da penalidade a ser aplicada, após a análise de dosimetria, consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, ou arquivamento do processo, e x, as recomendações gerais da comissão, quando existentes. Art. 132. Em caso de indícios de crime de ação pública ou da prática de ato de improbidade administrativa, inclusive por terceiros, a comissão registrará o fato no relatório final. Parágrafo único. A omissão na comunicação de crimes ou atos de improbidade administrativa poderá configurar infração disciplinar por inobservância dos deveres funcionais e sujeita os responsáveis às penalidades cabíveis. Seção 2ª das circunstâncias atenuantes e agravantes. Art. 133. As circunstâncias atenuantes e agravantes serão aquelas previstas na legislação aplicável. Primeiro são circunstâncias agravantes da pena, e a premeditação. Segunda, a reincidência. Terceira, o conluio. Quarta, a continuação, e v, o cometimento do ilícito. A, mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte o processo disciplinar. B, com abuso de autoridade. C, durante o cumprimento da pena, ou D, em público. Segundo, são circunstâncias atenuantes da pena, e haver sido mínima a cooperação do funcionário no cometimento da infração. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Segunda, os registros de elogios, as premiações, a produção de trabalho excepcional e a colaboração comprovada para o aperfeiçoamento do serviço público. E segunda, ter o agente, procurado espontaneamente e com eficiência, logo após o cometimento da infração, evitar ou minimizar as consequências ou ter, antes do julgamento, reparado o dano civil. B, cometido a infração sob coação de superior hierárquico a que não podia resistir, ou sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto de terceiros. C, confessado espontaneamente a autoria de infração ignorada ou imputada a outrem. Ou D, mais de 0,5 anos de serviço com bom comportamento antes da infração. Seção 3ª do arquivamento. Art. 134. O relatório final deve concluir pelo arquivamento nas seguintes hipóteses: e inexistência do fato. Segunda, resultar comprovado que o fato não é infração disciplinar. Terceira, ausência de autoria. Quarta, existir causa legal de extinção de punibilidade. Ou V, insuficiência de provas de autoria ou materialidade. Seção 4ª do julgamento. Art. 135. Ao receber os autos com o relatório final, caberá ao Corregedor-Geral adotar uma das seguintes medidas: e julgar improcedente a imputação e determinar o arquivamento do processo. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Segunda, devolver o processo à comissão para que explique em relatório complementar pontos obscuros ou contraditórios, cujo esclarecimento entenda indispensável. Terceira, aplicar ao servidor a penalidade legal cabível quando de sua competência. Ou quarta, encaminhar à autoridade competente quando a pena prevista estiver fora da sua alçada. Primeiro, o Corregedor-Geral julgará com base no livre convencimento motivado, poderá divergir do relatório, quando as conclusões forem incompatíveis com as provas ou com o direito, e motivadamente agravar, abrandar ou afastar a penalidade proposta. 2 graus. A medida prevista no inciso 2º pressupõe a prévia recondução da comissão processante. Terceiro, o Corregedor-Geral decidirá em 20 dias. Quarto, da decisão do Corregedor-Geral caberá pedido de reconsideração ou recurso ao presidente. Quinto, da decisão do presidente do tribunal caberá pedido de reconsideração. Título 8º do procedimento sumário. Capítulo único dos procedimentos. Seção I da definição e do cabimento. Art. 136.
O procedimento sumário é o rito específico para os casos de abandono de cargo, inassiduidade intermitente ou acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Parágrafo único. A portaria de instauração será acompanhada pelo documento hábil ao controle de frequência ou documento que demonstre a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas do servidor, com eventuais considerações das chefias imediatas e da unidade de gestão de pessoas que encaminharem a notícia. Seção 2ª das fases. Art. 137. O procedimento sumário compreende as seguintes fases: instauração, segunda, instrução sumária, indiciação, defesa e relatório, e terceira, julgamento. Art. 138. A comissão será composta por dois servidores ocupantes de cargo efetivo e estável superior ou de mesmo nível da categoria funcional do acusado. Parágrafo único. A portaria de instauração indicará a composição da comissão e a materialidade da infração, sem identificar o servidor. Art. 139. A comissão citará o servidor para apresentar defesa no prazo de 10 dias, observado, no que couber, o disposto no artigo 119. Primeiro, para caracterizar abandono de cargo, a comissão deverá comprovar, inequivocamente, o elemento subjetivo na conduta do servidor, animus abandonandi. Segundo, não apresentada a defesa, a comissão buscará contato direto com pessoas da família ou da relação do servidor e lavrará termo circunstanciado com relato das providências e do resultado para avaliar se existe justa causa. Terceiro, na ausência de defesa e de justa causa, ser-lhe-á designado um defensor para apresentar defesa no prazo de 10 dias. Art. 140. Apresentada a defesa, em qualquer hipótese, realizadas as diligências necessárias à coleta de provas e elaborado o relatório, o processo será. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Concluso ao Corregedor-Geral para julgar ou providenciar o julgamento junto à autoridade competente no prazo e na forma legal. Seção 3ª das disposições finais acerca do procedimento sumário. Art. 141. O prazo para a conclusão do procedimento sumário não excederá 60 dias contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação, se as circunstâncias o exigirem. Art. 142. O procedimento sumário observará, no que lhe for aplicável e subsidiariamente, as disposições do processo administrativo disciplinar de rito ordinário. Título 9 das audiências e dos trabalhos da comissão. Capítulo I do espaço de trabalho e da postura dos membros da comissão. Seção I do espaço físico, do teletrabalho e da tramitação eletrônica. Art. 143. As comissões devem ser reservados espaços físicos compatíveis com a dignidade do ofício, como sala de audiência e reuniões e local para a incomunicabilidade das testemunhas, sem prejuízo da utilização de meios eletrônicos para a prática de atos processuais. Primeiro, admite-se a realização de audiências por videoconferência, ressalvado o disposto nos 8º do artigo 123 desta resolução. Segundo, o registro audiovisual gerado em audiência deverá ser juntado aos autos, sem necessidade de transcrição em ata, e será disponibilizado à defesa o acesso ao seu conteúdo ou à respectiva cópia. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Terceiro, o presidente da comissão assinará a ata de audiência lavrada, na qual serão registrados pelo menos a data, os locais e os participantes do ato. Quarto, o registro nominal e individualizado da presença de cada um dos participantes na gravação dispensa as suas assinaturas na ata de audiência. Quinto, em caso de indisponibilidade técnica do sistema utilizado para a videoconferência, o ato será suspenso e remarcado, com a devida certificação nos autos. Sexto, se não for possível o registro audiovisual e o seu armazenamento, o depoimento será reduzido a termo com elaboração do termo de depoimento. Sétimo, o termo de depoimento deve ser redigido de forma clara, concisa e objetiva, sem rasuras ou emendas, assinado pelos depoentes, pelos procuradores e pelos membros da comissão, e rubricado em todas as suas folhas. Seção 2ª da postura e do tratamento digno. Art.
144. Os membros da comissão devem manter postura compatível com as formalidades de um ato processual, desde o emprego do vocabulário até o tratamento cordial entre si e com os demais presentes em audiência, além do sigilo sobre as informações do processo, ressalvadas as informações decorrentes de exercício de direito ou de interesse legítimo. Art. 145. Aos advogados será reservado tratamento digno, nos termos do Estatuto da Advocacia, além da absoluta obediência às demais prerrogativas profissionais, sem prejuízo de representação ao órgão de classe por eventual violação ética. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Capítulo 2 das atribuições dos membros de comissão e serviços de apoio. Seção e das atribuições do presidente. Art. 146. Compete privativamente ao presidente designar secretário, marcar audiências, convocar reuniões, dirigir a instrução e elaborar o relatório conclusivo, com a colaboração dos membros e editar atas e termos. Segunda, proferir despachos interlocutórios. Terceira, deliberar sobre requerimentos da defesa. Quarta, despachar com procuradores. Expedir ofício por intermédio do corregedor-geral a outros entes da administração pública e a terceiros de fora do tribunal em questões referentes ao processo. Sexta, sanear o processo. Sétima, subscrever mandado de citação. Oitava, requisitar apoio tecnológico e qualquer outra providência necessária para a realização dos atos processuais ou delegar tal atribuição a qualquer membro ou ao secretário. Nona, cumprir e fazer cumprir os prazos legais fixados para os procedimentos disciplinares, e solicitar prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão processante, observado o tempo hábil para sua apreciação antes do vencimento. Seção 2 das atribuições dos membros da comissão. Art. 147. Compete a cada membro da comissão em auxílio ao presidente, e assistir e assessorar no que for solicitado ou se fizer necessário. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Segunda, zelar pela incomunicabilidade das testemunhas. Terceira, formular perguntas em audiência necessárias ao esclarecimento dos fatos. Quarta, propor medidas que assegurem o esclarecimento da verdade e a segurança jurídica ao processo. Assinar atas e termos. E sexta, participar da elaboração do relatório final. Seção 3 das atribuições do secretário. Art. 148. Compete ao secretário e aceitar a designação e formalizá-la em termo de compromisso em apartado ou em aceite na ata de reunião. Segunda, expedir em prazo hábil, com a assinatura do presidente ou do corregedor-geral, conforme o caso, os mandados, as notificações, os ofícios, os requerimentos e as requisições, conferir o recebimento e o cumprimento dos atos, e proceder às respectivas juntadas aos autos. Terceira, autuar e juntar as peças processuais. Quarta, colaborar nas inspeções, executar diligências, atender às determinações do presidente pertinentes aos autos, à instrução e às providências correlatas. Sexta, redigir as peças processuais com zelo pela ortografia e pelo formato oficial. Digitais. Sétima, rubricar ou assinar os documentos que autua, junta ou produz. Oitava, administrar a secretaria e organizar os documentos e arquivos. Nona, ter, sob responsabilidade, a guarda dos autos e documentos físicos ou organizar autos suplementares. Receber petições, requerimentos e documentos e juntá-los aos autos, após apresentá-los à comissão. 12, atender aos contatos pelos meios telemáticos. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. 13. Auxiliar e sanar dúvidas do servidor processado, procurador, defensor, testemunha, perito e outros, sempre que necessário. 14. Organizar a sala de audiência com os equipamentos necessários. 15. Estar presente no local das audiências com antecedência mínima de 15 minutos para receber as partes e os procuradores. E 16. Em caso de teletrabalho ou audiências por videoconferência, providenciar e encaminhar os links de acesso para quem deva participar do ato, com auxílio do setor de tecnologia da informação quando necessário. Capítulo 3 da Ordem dos Trabalhos. Seção e do quórum.
Art. 149. A audiência somente será realizada com a presença da totalidade dos membros da comissão. Art. 150. Compete ao presidente zelar pela abertura dos trabalhos no horário designado, com tolerância máxima de 15 minutos para aguardar a chegada daqueles que deles devam participar. Seção 2ª da ausência de procurador. Art. 151. A ausência de procurador habilitado nos autos, sem justo motivo, e devidamente notificado, não impede a realização de audiência. Primeiro, se for apresentado motivo justo para a ausência até o horário designado para a audiência, o ato será adiado. Segundo, aquele que devidamente intimado não comparecer e não justificar a ausência para prestar testemunho, será novamente intimado, sem prejuízo de ser feita. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Comunicação ao Corregedor-Geral para exame de eventual responsabilização e adoção de medidas cabíveis. Seção 3ª da audiência. Art. 152. Ao abrir os trabalhos, o presidente explicará aos presentes o objetivo da audiência e passará a exercer o poder de polícia para o cumprimento regular da ordem jurídica. Parágrafo único. Se as peculiaridades do caso demandarem maiores cuidados com a segurança de todos os envolvidos, o presidente poderá solicitar apoio à assessoria militar do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Art. 153. Na fase de instrução, após as perguntas de quem preside o ato, será passada a palavra aos membros da comissão e à defesa nessa ordem, para que formulem perguntas à testemunha. Primeiro, as perguntas da defesa, que são facultativas, serão dirigidas ao presidente e este as fará à testemunha. Segundo, o presidente indeferirá perguntas que possam induzir a resposta que não tenham relação com a causa ou que já tenham sido respondidas, facultada a reformulação. Terceiro, se houver pontos não esclarecidos, os membros da comissão e a defesa poderão complementar a inquirição. Art. 154. Os depoimentos, as declarações e os interrogatórios serão reduzidos a termo pelo secretário e deverão guardar fidelidade quanto ao conteúdo. Primeiro, serão consignadas em termo as perguntas e as respectivas respostas, e registrados os casos em que o silêncio for utilizado. Segundo, poderá ser dispensada a redução a termo, a critério da comissão, quando as audiências forem gravadas, observada a disponibilização de cópia da gravação nos autos ou arquivo para eventual consulta. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Seção 4ª da exceção à participação do acusado. Art. 155. O acusado tem o direito de permanecer na sala de audiência quando da produção de prova, salvo quando sua presença puder causar humilhação, temor ou sério constrangimento à vítima, à testemunha ou ao declarante, o que demandará sua retirada do local. Primeiro, no caso de retirada do servidor acusado, a comissão fará a inquirição por videoconferência e, na indisponibilidade desse recurso, colherá a prova na presença do seu defensor. Segundo, quando houver risco de que a vítima, a testemunha ou o declarante se sinta nas situações previstas no caput, a comissão poderá solicitar o acompanhamento de profissional de psicologia durante o ato, desde que haja prévio consentimento da pessoa assistida. Terceiro, em situações excepcionais e devidamente fundamentadas, quando persistir risco concreto à integridade emocional ou à segurança da vítima, da testemunha ou do declarante, a comissão poderá determinar que o servidor processado mantenha a câmera e o microfone desligados durante a oitiva ou, se necessário, seja impedido de participar do ato. Quarto, na hipótese do terceiro, deverá ser assegurado ao acusado o posterior acesso à gravação ou ao registro integral da oitiva, a fim de garantir o exercício pleno do direito de defesa. Quinto, a adoção de quaisquer dessas medidas deverá constar em termo, bem como os motivos que a justificaram. Seção V das cópias à parte. Art. 156. Ao final de cada audiência, o servidor e seu defensor poderão solicitar cópias dos termos e atas ou ter acesso ao conteúdo digital em até 5 dias. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Parágrafo único. A parte que receber cópia dos autos ou gravação da audiência é responsável pela utilização do seu conteúdo e fica sujeita às medidas administrativas, cíveis e penais cabíveis em caso de utilização indevida do material.
Título X da Comissão Permanente de Processo Disciplinar. Capítulo único da composição e funcionamento. Seção I da Comissão Permanente. Art. 157. A Comissão Permanente de Processo Disciplinar, CPPD, instituída pelo Corregedor-Geral, será composta por 12 membros, escolhidos entre os servidores do Tribunal ocupantes de cargo efetivo e estáveis, preferencialmente bacharéis em Direito, a qual compete apurar a responsabilidade de servidor por infração cometida no exercício das atribuições do cargo no qual se encontre investido, ou que tenha relação com essas. Primeiro, o presidente da comissão permanente será eleito por seus membros, para mandato de até 2 anos, vedada a recondução. Segundo, os membros da comissão permanente de processo disciplinar serão designados para um mandato de 2 anos, permitida a recondução para mandato subsequente. Terceiro, em caso de renúncia, impedimento ou necessidade de substituição de um membro, o Corregedor-Geral designará substituto para completar o mandato restante. Quarto, os membros da comissão permanente só poderão ser destituídos em razão de falta grave apurada em processo administrativo disciplinar por comissão instituída para tal fim. Quinto, compete aos membros participar das reuniões destinadas à sua organização e de cursos de capacitação. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Sexto, poderão ser designados, junto à CPPD, até 4 servidores para participarem das atividades a que se referem o quinto, como membros em formação e aptos a atuarem como secretários, se requeridos pelo presidente da comissão. Art. 158. Da comissão permanente será extraída por sorteio a parcela de membros necessária à condução de sindicância ou de processo disciplinar específico, o que constituirá a comissão sindicante ou processante, conforme a espécie do procedimento. Primeiro, o Corregedor-Geral designará o presidente da comissão processante. Segundo, poderá o presidente da comissão processante designar um secretário, pertencente ou não à comissão permanente, para auxiliar na execução dos trabalhos. Art. 159. Os membros das comissões sindicantes e processantes deverão atuar de forma independente e imparcial, com compromisso de manter sigilo e confidencialidade em relação às informações obtidas durante as investigações disciplinares. 1 graus nos casos de impedimento ou suspeição previstos no regime disciplinar ou nesta resolução. O membro deverá comunicar imediatamente ao Corregedor-Geral a situação impeditiva, sob pena de infração disciplinar. 2 graus até a entrega do relatório conclusivo e encaminhamento ao Corregedor-Geral para o julgamento. Os membros das comissões processantes e sindicantes são responsáveis solidariamente pela guarda dos documentos do processo para os quais foram designados. Art. 160. A comissão privilegiará a busca da verdade real e o convencimento motivado. Seção 2ª da dedicação e do dever de participação. Art. 161. Os membros de comissão, quando da realização de atos processuais ou diligências deliberadas em reunião, atuarão com prioridade nos Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Processos afins, sem prejuízo das respectivas atividades regulares, cujos prazos deverão ser ajustados e devidamente pactuados com a chefia imediata. Art. 162. Todo servidor que atenda aos critérios legais tem o dever de participar de comissão, exceto se legalmente impedido, suspeito ou se sua participação caracterizar incompatibilidade. Parágrafo único. O servidor designado poderá justificar a impossibilidade de atuação fora das hipóteses do caput deste artigo e a análise do pedido caberá ao Corregedor-Geral. Art. 163. O planejamento da capacitação dos membros da comissão permanente ficará a cargo da Corregedoria-Geral, a qual a CPPD está vinculada. Seção 3ª das atribuições do presidente da CPPD. Art. 164. São atribuições do presidente da CPPD, e receber, registrar e controlar os processos administrativos encaminhados para a unidade da comissão permanente no sistema eletrônico utilizado pela Corregedoria-Geral. 2ª, redigir e assinar ofícios, memorandos e demais documentos administrativos da comissão permanente. 3ª, solicitar os recursos administrativos necessários para o funcionamento da comissão permanente. 4ª, gerir demandas logísticas, como providenciar salas de
Trabalho, Recursos Tecnológicos e Requisição de Transporte, se solicitado pelas comissões sindicantes e processantes. V. Elaborar relatórios periódicos sobre as atividades da Comissão Permanente para o Corregedor-Geral. Sexta. Acompanhar o andamento dos processos e apontar eventuais dificuldades administrativas que impactem o trabalho. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Sétima. Encaminhar à Corregedoria Geral os requerimentos de desligamento da CPPD realizados pelos servidores membros, observado o previsto no artigo 162. Oitava. Indicar servidores aptos a atuarem na CPPD. Nona. Garantir a observância das normas administrativas e regimentais que regulamentam o funcionamento da Comissão Permanente X. Propor melhorias nos procedimentos internos para otimizar a eficiência administrativa da Comissão Permanente X. Acompanhar o sorteio a que se refere o artigo 158. 12. Monitorar os prazos para a conclusão dos procedimentos disciplinares, sem prejuízo da responsabilidade do presidente e dos membros das comissões processantes, nos termos do artigo 146, nona, e 13, atender às demandas encaminhadas pela Corregedoria Geral. Seção 4ª dos impedimentos. Art. 165. É impedido de oficiar em qualquer fase da sindicância ou processo administrativo disciplinar o servidor ou autoridade que, e for parente do servidor processado, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o 3º grau, segunda for autor da representação, terceira for parente, cônjuge ou companheiro de autor da representação que ensejou a ação disciplinar. Quarta, esteja litigando judicial ou administrativamente com o servidor processado ou respectivo cônjuge ou companheiro. V. Tenha oficiado como procurador em patrocínio da defesa do servidor processado ou de seu cônjuge, companheiro ou parente até 3º grau do arguido. Ou sexta, tenha participado de investigação preliminar sumária da qual se originou a sindicância ou processo, de comissão anterior relacionada aos fatos, ou ainda atuado como declarante, depoente, perito, intérprete, emitido parecer ou prestado qualquer forma de assessoria ou manifestação de convicção prévia. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Seção V da suspeição. Art. 166. Devem-se declarar suspeitos os membros da comissão nas seguintes hipóteses: e amizade íntima ou inimizade notória com o servidor processado, o denunciante ou a vítima. Segunda, relação de crédito ou débito com qualquer das partes. Terceira, tenham aconselhado o servidor processado, o denunciante ou a vítima acerca do objeto da causa. Ou quarta, tenham interesse no resultado da causa. Primeiro, considera-se amizade íntima a relação de confidencialidade, apadrinhamento social ou religioso, frequência no lar, vínculo afetivo, emocional ou sexual. Segundo, considera-se inimizade notória a aversão pública de grande intensidade capaz de nutrir relação de rancor que comprometa a imparcialidade. Seção 6ª do incidente de suspeição. Art. 167. Se o incidente de suspeição for apresentado pela parte interessada ou seu procurador, o presidente encaminhará os autos ao Corregedor-Geral para deliberação, com a manifestação de quem tiver a sua participação questionada. Primeiro, o Corregedor-Geral terá 5 dias para decidir sobre o incidente e o processo ficará suspenso. Segundo, no caso de decisão que considere procedente a suspeição, o servidor suspeito será substituído e os atos deliberativos com a sua presença serão invalidados, sem prejuízo da responsabilidade pela quebra do dever de ofício. Terceiro, os atos meramente procedimentais poderão ser convalidados. Quarto, não cabe incidente de suspeição em sindicância investigativa ou investigação preliminar sumária. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Seção 7ª do impedimento e da suspeição da autoridade instauradora ou julgadora. Art. 168. O Corregedor-Geral será substituído, em caso de impedimento ou de suspeição, pelo conselheiro mais antigo em exercício no tribunal. Art. 169. O presidente será substituído, em caso de impedimento ou de suspeição, pelo vice-presidente. Título X das provas. Capítulo I das disposições gerais. Seção única da coleta da prova e da processualidade. Art. 170.
A prova da sindicância e do processo administrativo disciplinar deve ser colhida na presença de todos os membros da respectiva comissão, observado o prazo de validade da portaria de designação. Art. 171. Somente será considerada prova aquela que tenha sido submetida ao contraditório e estiver nos respectivos autos, sendo vedada à comissão processante e ao corregedor-geral a formação de convicção com base em elemento que não componha o processo. Art. 172. A prova pertence a todos os sujeitos do processo, independentemente de quem a produziu. Art. 173. As provas ilícitas serão retiradas dos autos, assim como as delas decorrentes. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Art. 174. Toda prova é relativa e deve ser valorada segundo os princípios da razoabilidade e da busca da verdade. Capítulo 2 dos meios probantes. Seção única dos meios de prova. Art. 175. A administração pública e o servidor podem empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados nesta resolução, para provar a verdade dos fatos e valer-se principalmente de confissão, segunda, depoimento pessoal, terceira, prova testemunhal, quarta, prova documental, prova pericial e sexta, inspeção. Art. 176. A comissão poderá utilizar prova emprestada, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa. Capítulo 3 da prova testemunhal. Seção e do número de testemunhas. Art. 177. Devem ser ouvidas tantas testemunhas quantas forem necessárias ao esclarecimento do fato. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Primeiro, quando ao menos três testemunhas já tenham confirmado com segurança, objetividade e coerência determinado fato, a comissão poderá dispensar a oitiva de outras que foram arroladas com o mesmo propósito. Segundo, para avaliar a condição do parágrafo anterior, serão levadas em conta as circunstâncias do conhecimento. Terceiro, se necessário para aferir a credibilidade do testemunho, a autoridade processante poderá ouvir testemunhas por elas referidas e realizar diligências. Quarto, para conferir a possibilidade material do testemunho, pode-se determinar a reprodução simulada. Art. 178. Na hipótese de depoimentos com versões divergentes, poderá ser procedida à cariação, desde que a dúvida recaia sobre ponto relevante que não possa ser esclarecido por outro meio de prova de maior segurança. Art. 179. Cabe à testemunha explicar os fatos objetivos, as razões do conhecimento e as circunstâncias que permitam avaliar a credibilidade do seu depoimento, vedada a emissão de opinião, salvo se for impossível desassociá-la do contexto. Seção 2 das intimações. Art. 180. As testemunhas poderão ser intimadas por mandado, e-mail, aplicativos de mensagens ou outro meio eletrônico, desde que apto a garantir a ciência do intimado. Primeiro, os servidores públicos serão intimados diretamente, com ciência à chefia imediata a respeito da data e horário em que o servidor deverá estar à disposição da comissão. Segundo, nas intimações, deverá constar a advertência de que o não comparecimento sem justificativa no dia, hora e local indicados pela autoridade processante poderá caracterizar o crime de desobediência e, no caso de servidores públicos, infração disciplinar. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Terceiro, se servidor de fora do tribunal, regularmente intimado, não comparecer sem justificativa, o presidente da comissão encaminhará o incidente ao titular do órgão de lotação do servidor e requererá a adoção das medidas disciplinares cabíveis. Quarto, na ausência injustificada de servidor do próprio tribunal, o presidente da comissão dará conhecimento ao corregedor-geral para a adoção das medidas que considerar pertinentes. Seção 3 dos depoimentos de autoridades. Art. 181. Quando for necessário o depoimento de conselheiro, conselheiro substituto ou procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, o presidente da comissão, por meio do corregedor-geral, expedirá ofício com solicitação para que o intimado designe, em até 5 dias, data, horário e local para o ato, observado o disposto no 1º do artigo 183 desta resolução.
Primeiro, as autoridades referidas no caput poderão optar por apresentar respostas por escrito. Segundo, em caso de oferecimento de respostas por escrito, será encaminhado o rol de perguntas e garantido à defesa igual procedimento. Art. 182.